Olá galera, professor Erickson novamente, curso de gestão de riscos em obras especiais de engenharia e complementar aí na disciplina de gerenciamento de projetos e obras do pessoal de engenharia civil da UNOeste. Essa é a última aula do módulo básico, vamos falar aí de gestão da qualidade total, tá? Dentro aí de gerenciamento de projetos. Então, dando início, como é a qualidade na construção civil, né? A gente está vendo aqui dois engenheiros conferindo um piso bem brilhante, interessante, parece estacionamento de um shopping, algo assim, né? E nós temos que realmente entregar com a maior qualidade possível. E quem pode e deve conferir se o serviço foi executado da forma correta somos nós, engenheiros. Não existe outra pessoa para fazer isso, não. Isso não é um tipo de serviço que se dá ordem ou se delega, não. Quem é responsável por essa conferência final somos nós. Gestão de qualidade total. Então, são pensamentos estratégicos que antecedem o agir e o produzir. Também em relação à mudança de postura gerencial e a forma de entender o sucesso de uma organização. Ou seja, nós devemos aí ter algumas mudanças de postura, pensando que a qualidade ela vem desde o início até o fim, ou seja, desde da iniciação ou da concepção do projeto até a sua entrega, seu encerramento e dando continuidade aí à sua manutenção, né, com monitoramento e controle durante o processo todo. Para isso vão existir alguns conceitos que a gente vai ver para frente e alguns organismos e órgãos aí que foram criados para que se possa auxiliar nesse controle todo. O gerenciamento de projetos tem por objetivo executá-lo de modo a que sejam atingidos os padrões de prazo, custo e qualidade previamente estabelecidos, conceito que já é conhecido por nós desde o início da aula 1 lá. Grande tem sido a ênfase dada ao acompanhamento de prazos e de custos no gerenciamento de projetos e obras. A gente vem falando disso o tempo todo, né? Sendo que a qualidade só tem sido verificada quanto a alguns dos insumos, ou seja, por vezes nós enfrentamos aí uma realidade de que a qualidade não é verificada em sua totalidade, não, na totalidade do projeto. Por vezes ela é vista apenas para alguns materiais considerados como principais ou para alguns serviços também assim considerados. Mas não, a qualidade tem que ser íntegra em todos os insumos, em todos os materiais, né, em todos os serviços aplicados ao desejo, ao atingimento do objetivo aí da entrega do objeto obra ou do projeto em si. A gente aplica a qualidade sem pensar em quem é o usuário. Vamos pensar que às vezes o atendimento da venda de uma loja, por exemplo, ela julga pelo vestuário do cliente, né? Muitas vezes não se pensa que o cliente, que é o ladrão, às vezes entrou de terno. Haja visto a nossa política, né? Mas também não vamos entrar novamente nesse mérito. Mas a qualidade que a gente vai impor ao nosso final aí, ao consumidor final, não vê ele, entrega para ele, seja ele quem for, apenas isso. Então a gente não observa quem é esse consumidor, e sim a qualquer consumidor a gente entrega com qualidade. Outro aspecto da não qualidade é o elevado custo de manutenção do produto resultante da implementação de um projeto durante sua vida útil. Quando você compra algo que você compra mais barato, e você está comprando mais barato porque você já sabe que ele vem com menor qualidade, não deveria ser assim, já vou comentar isso, mas você sabe que é assim, por vezes a gente usa aquela frasezinha, né, o barato sai caro, porque acaba comprando, acaba quebrando, acaba durando menos e eu acabo necessitando ou de mandar arrumar, ou de dar uma manutenção maior nesse produto comprado, ou trocá-lo, então acaba saindo caro, é um elevado custo. Na verdade, como dito, qualidade deveria ser algo inerente a qualquer profissional, inerente a qualquer produto fabricado, ou seja, o produto A, B, C ou D poderiam ser mais baratos ou mais caros de acordo com o seu processo, mas não pela falta ou excesso de qualidade nele inseridos, né? Caso a gente tivesse aí uma observação da qualidade durante a obra, durante a implementação, a gente cuidasse aí de como vai ser feito o produto, de como a gente está entregando a obra, a gente qualificasse muito bem a nossa mão de obra antes de iniciar a obra, a gente comprasse com maior cuidado, maior cautela, com maior qualidade, se fizesse isso, o custo final da nossa obra certamente seria reduzido por conta de menores perdas, né, e melhores aproveitamentos.
Por outro lado, em consequência do maior acesso à informação, o consumidor atual vem adquirindo maior consciência do que seja qualidade, ou seja, nosso cliente hoje já não compra no escuro mais, ele já não nos contrata no escuro mais, ele sabe o que é a engenharia, ele sabe o que é a qualidade e qual é o serviço que o engenheiro entrega. Então nós temos que aprender também a cobrar por isso, mas se nos valorizarmos, lógico, né? Porém, entregar a qualidade ao cliente, porque é o que ele espera e é o que ele sabe que ele tem direito. O surgimento da qualidade total começou com esse cidadão aí, o Dr. Deming, na produção dos armamentos bélicos na Segunda Guerra Mundial. Foi das pessoas aí que auxiliou a reconstrução do Japão, na verdade. Então, ele foi doutor em matemática, seguidor de Shewhart, estudioso do ciclo PDCA. Né? Então, quando a gente fala aí do Plan do Check Action, o ciclo PDCA, nós estamos falando no Deming. Tá? Ele foi enviado ao Japão depois da Segunda Guerra Mundial e ficou conhecido como o pai do controle da qualidade no Japão. Seu nome tornou-se o Prêmio Japonês da Qualidade. A maior contribuição dele, que a gente já vai ver um pouquinho para frente aqui, se chama também 14 pontos de Deming. Que são esses, os 14 pontos de Deming. Criar constância de propósitos na melhoria contínua de produtos e serviços, adoção da nova filosofia, não depender da inspeção em massa, cessar a prática de avaliar as transições apenas com base nos preços, melhorar continuamente o sistema de produção e serviços, instituir o treinamento profissional do pessoal, instituir a liderança. É importantíssimo aqui isso, das pós-segunda guerra para cá, essa palavrinha liderança e esse instinto de liderança só veio crescendo no meio, principalmente no nosso meio da engenharia, veio assim como algo realmente transformador. Tá? Eliminar o medo, romper as barreiras entre os departamentos, eliminar slogans e exportações para o pessoal, ou seja, diz que me diz que, eliminar cotas numéricas, excesso de gente, exclua as barreiras entre o operário e o seu direito de mostrar as habilidades, instituir um vigoroso programa de educação e reciclagens dos novos métodos e agir no sentido de concretizar a transformação, ou seja, eu não saio da obra enquanto eu não termino, enquanto eu não concretizo essa transformação. Ou eu vou agir no sentido de eu vou mudar isso e vou melhorar isso, então eu vou até o fim. O ciclo PDCA, que é uma contribuição dele com Ishikawa, que também vamos ver um pouquinho para frente, fala do Plan, Do, Check, Action, planejar, determinar métodos para atingir objetivos, fazer, educação, treinamentos e capacitação, aqui você implementa a ação. Check. Por quê? Quais são as lições aprendidas? O que deu certo? O que deu errado? Action. Manter o certo e abandonar o errado. Nós vamos partir para uma nova obra, para um novo projeto. Então vamos pegar o que deu certo, vamos abandonar o que deu errado, vamos para frente. Incorpore os acertos ao sistema e refaça o ciclo. Deu errado? Não deu certo? Precisamos adequar alguma coisa? Voltamos o ciclo de novo e vamos novamente para o Plan, Do, Check e Action dentro do nosso projeto ou dentro de cada atividade ou fase ou fase do nosso projeto. E essa filosofia da qualidade, muito antes aí de PBQPH, ou até mesmo das normas AS 9000 no Japão, na década de 50, surgiu um movimento de reconstrução do país, ao qual o Deming participou, o qual estava destruído após a Guerra Mundial, né? Devido principalmente às duas bombas aí, Hiroshima e Nagasaki. Esse sentimento de nacionalismo e patriotismo fez com que eles tivessem a necessidade e a vontade de executar com excelência e fazer o melhor possível, né? E tiveram muita disciplina, o que veio fazendo aí criar uma filosofia da qualidade total dentro das indústrias e dentro do próprio setor de construção do país, em todos os âmbitos, na verdade. Quem conhece o Japão sabe a organização que é aí. Nesse período, o conceito de qualidade se estendeu não só ao produto, mas também ao processo. Ou seja, não era só o produto com qualidade, mas para ter o produto com qualidade, se pensou num processo com qualidade. Então a gente sabe aí que os carros japoneses são famosos pela sua qualidade.
O que muitos não sabem é que essa reputação foi conquistada por conta de décadas adotando o princípio da qualidade total. Ou seja, não foi da noite para o dia. Não se instala um processo de qualidade da noite para o dia. Ele veio durante muitos anos até que conseguiu-se estabelecer a concepção e a operação desses processos dentro do país. Acabou aí se replicando para todo mundo, tá? Então olharam para o Japão e acabaram aí fazendo com que nós tivéssemos aí a qualidade difundida no mundo. Esse é Kaoru Ishikawa, né? Frases famosas dele é: falha é a semente do sucesso, ou seja, quando falha é quando a gente tem a oportunidade de corrigir. Controle de qualidade começa e termina com treinamento. Né? Não se existe como controlar a qualidade, não se existe como ser melhor em algo se não treinar. Haja visto que os atletas somente são bons e campeões quando treinam, do contrário não tem como. Aqui espanta-se a preguiça, aqui espanta-se a falta de vontade, aqui espanta-se qualquer sentimento de que o comodismo de não fazer, e seja o que for, eu sou assim mesmo e assim serei. Não existe isso. Aqui vem o estímulo à mudança, o estímulo a querer ser melhor, para poder ter uma qualidade melhor no profissional e na operação daquilo que você vai fazer, na profissional pessoal, digamos assim, e na operação geral do projeto. Voltando ali na falha a semente do sucesso, nós sabemos aí que no Brasil, por vezes, empresas que entram em falência ou pessoas que têm alguma queda, elas entram em demérito, né? São como se elas tivessem cometido um pecado capital e são excomungadas da sociedade. Fora do Brasil não é assim não. Estados Unidos, Japão, eles pensam no seguinte: pessoas que falharam ou que erraram, elas têm a chance de ter aprendido com isso, portanto elas têm agora a semente do sucesso. Os conceitos de controle e melhoria são sempre difundidos, né? A gente está sempre falando sobre isso. Isso porque controle de qualidade e melhoria de qualidade são inseparáveis. Então, controlar e melhorar a qualidade não são veias que andam separadas, elas são inseparáveis, elas andam juntas, elas superam a lei da relatividade, os dois corpos estão no mesmo lugar, tá? Ele criou a espinha de peixe, que a gente conhece aí, tá? Onde a gente faz um caminhamento para achar o efeito. Esse aqui chama-se o gráfico de causa e efeito, onde eu analiso qual é a mão de obra e quais são as máquinas que eu preciso, qual é o meio ambiente e como eu vou fazer a medição dentro desse meio, quais são os materiais e métodos que me levam ao efeito final. Então, dando continuidade aqui, falando ainda de Ishikawa, né, o seu diagrama de causa e efeito, conhecido como espinha de peixe, nada mais era que uma ferramenta de avaliação. Exemplo prático aqui, olhando, por exemplo, para o serviço assentamento de azulejos aqui. Nós temos um método a ser feito. Vamos pensar lá desde a parede, desde a laje, sei lá, o piso, né, o que a gente pode pensar aqui. Mas vamos pensando aqui: laje desnivelada, uma alvenaria mal assentada, um bloco irregular. Nesses três serviços, nós vamos ter aqui um problema por conta do prumo da alvenaria, né, que pode gerar uma variação de espessura. A textura do bloco pode estar errada, a argamassa de regularização pode ser errada, e a falta de aderência vai ser gerada aí, né, por conta do assentamento, para o assentamento do azulejo. Quais equipamentos podem estar errados aqui? Uma desempenadeira dentada pode estar gasta, pode ser usada de forma incorreta, e pode ter aí uma falha, né, de inspeção no equipamento. Pode ter falta de manutenção, o equipamento de corte pode estar gasto, pode ser uso incorreto dele, falta de modulação, falta de projeto, necessidade de cortar muitas peças, né, o que vai ser gerado aí provavelmente. Então, ele vai analisando passo a passo. Passa pelo método, pelo equipamento que nós falamos, passa pelo material, onde pode ter faltado controle, o cimento cola pode estar com defeito, a argamassa de rejunto pode ser inadequada, os azulejos fora de especificação, né, na sua dimensão, a fábrica não tem tecnologia. Olho para a mão de obra, percebo a falta de política de treinamento nas empresas, o assentador foi mal treinado, falta de padrão de trabalho, falta de orientação. Chego no ambiente, penso que ele pode estar trabalhando em condições insalubres, ou seja, escuras, muito empoeiradas, sujas, etc. e tal, pode estar faltando equipamento de segurança, o espaço pode ser reduzido, pode ser muito calor, ter alta temperatura. Tudo isso resulta no quê? Num azulejo mal assentado e deslocado.
Então, verificando tudo isso, entendendo o histórico de tudo isso, da onde veio, vamos agora conceituar a qualidade então. O significado de qualidade carrega consigo uma conotação pessoal muito ampla, dependendo de quem a define, e sofre influências de cunho cultural, psicológico, social e econômico. Claro, qualidade aqui, o nosso conceito de 100% pode ser diferente de um conceito 100% de qualidade americano, como certamente é do japonês. Os 100% deles, provavelmente o nosso está a 20%, mas cada cultura tem o seu padrão de qualidade, tá? Devido aos seus fatores psicológicos, aos seus fatores sociais e, logicamente, ao econômico também, né? Perguntinhas aí que a gente pensa, todos são a favor? E em quais determinadas circunstâncias são a favor? Todos acreditam que compreendem essa é a qualidade, o que é a qualidade, embora muitos não querem nem explicar. Todos pensam que, para execução, basta seguir as inclinações naturais. Seguiu o curso, pronto, acabou, né? Vamos para frente aí que a qualidade vai ser atingida. Não é bem assim, não. A maioria acha que todos os problemas nessa área são causados por outras pessoas, ou seja, aqui a gente nunca assume a culpa. Sempre, principalmente nós brasileiros, a gente sempre acha um culpado para dizer que a falha ou a falta de qualidade está ali embaixo, na mão de obra, no servente, no pedreiro, no mestre, mas nunca está em nós, né? Por vezes no pintor, no assentador de azulejo, né? No azulejista aí que a gente conhece, no acabamentista, como nós poderíamos chamar. Então, mas não está com eles não. Muitas vezes o problema está no gerenciamento de quem deveria estar na obra e não está. A definição, segundo a Organização Europeia para Controle de Qualidade, European Organization for Quality Control, EOQC, juntamente com a Sociedade Americana para Controle de Qualidade, American Society for Quality Control, ASQC, é a seguinte, eles definem da seguinte forma: qualidade é a totalidade das características de um produto ou serviço que permitam satisfazer as necessidades requeridas. Repetindo, qualidade, soma-se aqui, é o total de características. Então, qualidade é a totalidade das características, não é nenhuma nem duas, é a totalidade das características de um produto ou de um serviço, no nosso caso, que permitam satisfazer as necessidades requeridas. Lembra de requisitos lá que a gente falou do PMBOK, lá no PMI? Então, tem que atender todos esses requisitos para que eu consiga ter a qualidade total. Atualmente, a gestão de qualidade se integra à função gerencial. Quem rege ela aqui no Brasil, quem rege esse conceito de qualidade total é a NBR 9000, que vem das ISO, né? A ISO 9000 aí, que é International Standardization Organization. Elas têm como principais certificações a ISO 9001, que para nós elas vão aí falar de processos e projetos administrativos e executivos, a 9002, processos administrativos e de execuções, e a 9004, que estabelece diretrizes para a gestão de qualidade. Também teríamos aí a 14000, tá? Que fala da parte ambiental, hoje com sustentabilidade, é importante até a gente ler e conhecer ela, tá? A International Standard Organization é um órgão internacional de padronização de normas, é a ISO, né? O número 9000 é uma série de normas relacionadas aos sistemas de gestão da qualidade, que vai de 9001 e 9004, né? Porém, a 9002 e 9003 foram extintas. Então, hoje só temos aí 9000 e 9004. Surgiu em 1987, quando eles resolveram aí, se juntaram diversos membros, né, e resolveram estruturar esse documento com base no consenso e na experiência profissional de cada um. Assim como surgiu lá em 69 a necessidade de se criar um órgão que tivesse dentro dela o compilado de todas as, entre aspas, normas de gerenciamento ou todas as sugestões de gerenciamento objetivando uma padronização, assim surgiu a ISO também, tá? A versão brasileira da norma internacional é a ABNT ISO 9001. É a norma mais utilizada em certificações mais reconhecidas pelos profissionais, porque define os requisitos para uma companhia ser certificada. Isso a ISO 9001 define quais os princípios, as exigências mínimas para implantar e manter um sistema de gestão de qualidade, um SGQ, num setor de uma companhia, né, ou na companhia inteira. Há de se pensar também que quem adquire uma ISO 9000, 9001 ou 9004 ou 14000, para se adquirir, basta-se aí um trabalho e empenho com diversos aí na equipe, né? A gente
coloca os stakeholders, as partes interessadas dentro desse projeto, adquirir a gestão de qualidade total, essa certificação, e adquire. O problema é manter. Para se manter, existe todo um critério, né? Existe toda uma auditoria aí, periódica, onde você deve continuar cumprindo todos esses critérios. E inclusive muda, por exemplo, setor de compra, você acaba sendo obrigado a comprar de quem também tem a certificação, para que você possa aí entrar em algumas concorrências ou possa inclusive atender o mercado internacional. Então você não pode mais comprar de qualquer um, entre aspas, do Zé Mané da esquina. Você tem que acabar comprando de quem também oferece essa certificação de qualidade. Os requisitos para um sistema de gestão de qualidade estão aí em 8 capítulos. O escopo, referência normativa, termos e definições, sistema de gestão da qualidade, responsabilidade da direção, gestão desses recursos, gestão de recursos, realização do produto, medição, análise e melhoria. Para uma empresa começar a implantação de gestão de qualidade total, novamente aqui, né, deve mudar a cultura, ela deve se transformar, deve realmente se converter, né, e gerir com qualidade. Então não tem mais como gerir de qualquer forma, a gestão tem que ser com qualidade. Define-se então os propósitos da qualidade, que é uma empresa declarando sua filosofia de vida. Ou seja, nós vamos ter aqui alguns propósitos que vão ser a política de qualidade, a missão e a visão da empresa. Ou seja, quais são os valores dessa empresa, qual a missão que essa empresa tem no mercado e o que ela pensa do mercado num determinado período de tempo. Vamos olhar aqui para frente então. Dando continuidade, a evolução da qualidade total. Quando eu tenho o meu aumento de qualidade total, eu tenho aqui a inspeção, o controle, a garantia e a gestão. Propósitos da qualidade. Na política de qualidade, são declarações que a empresa deve fazer sobre seus principais parceiros. Ela deve falar aos clientes, aos colaboradores, aos fornecedores e hoje ao meio ambiente. Então, falando aqui da missão. A missão da empresa. Quando a empresa traça sua missão, ela responde a seguinte pergunta: para que a empresa existe? Aqui deve-se definir a legítima função da empresa. Toda empresa deve fazer bem à sociedade também, senão ela não deveria existir, né? Porque nós não trabalhamos com, principalmente nós construtoras também, eu já falei que nós engenheiros não somos engenheiros totalmente exatos, não. Nós temos aqui uma parcela de ciências humanas, porque nós trabalhamos com gente. Nós temos uma mão de obra que são pessoas, nós temos um cliente que pertence a uma sociedade e todas as partes interessadas ao nosso entorno pertencem a esse meio social. A visão da empresa é a definição de onde a empresa quer estar daqui uns 5 a 10 anos, ou seja, eu prospecto a empresa para frente, eu olho aqui e jogo ela lá na frente, penso que seria uma visão de meta e deve dar um norte para os planos estratégicos, ou seja, eu olho para frente na empresa, eu olho para cima, eu direciono ela. Então eu tenho aqui, visão, ser referência no setor pela confiabilidade, qualidade, inovações e sustentabilidade em seus empreendimentos e serviços. A missão da empresa, promover a melhoria da qualidade de vida através da construção de habitats humanos, buscando sempre sustentabilidade e inovação. Valores, qualidade, sustentabilidade e inovações nos produtos oferecidos. Confiabilidade, satisfação dos clientes, motivação e ética da equipe. Pensando no meio genérico, de uma forma genérica, essas 3 definições encaixariam-se perfeitamente nos nossos conceitos de uma construtora, nos nossos conceitos como engenheiros civis. Um exemplo da método engenharia, nós teríamos aqui missão, visão e valores. Valores dessa empresa: compromisso com o cliente, transparência, inovação, ousadia, desempenho, senso de humor e trabalho em equipe. A missão, nosso compromisso é atender nossos clientes e conhecer seus desejos para dar forma às suas necessidades, desenvolvendo projetos com excelência em design, otimização de espaço,
pleno conhecimento em tecnologias e sensibilidade para atender quem? Para custos e prazos. Essa é a missão dessa empresa. Qual é a visão dela? A visão prospectando lá para frente. Ser reconhecido como um escritório de arquitetura, né, no nosso caso engenharia, inovador e transparente, sendo o melhor parceiro na prestação de serviços que excedam as expectativas dos clientes. A Rotif do Brasil, ela tem a seguinte visão: ser um centro de excelência e referência em construção civil na América do Sul. Isso ela está prospectando a empresa dela para frente. A Rotif já é, né? Então isso é uma visão lá atrás, mas que já jogou ela para frente. A missão dela, a Rotif do Brasil, tem como missão oferecer soluções completas de engenharia para a construção civil. Como política de qualidade, a Rotif do Brasil tem como política da qualidade satisfazer as necessidades e expectativas do cliente por meio de serviços executados de forma diferenciada, numa relação transparente e duradoura. Princípios e valores. Quais são os valores dessa empresa? Aos clientes, significa a razão de sua própria existência. Aos colaboradores, principal fator de sucesso. Aos parceiros, a chave para o sucesso de seus negócios. Aos acionistas, a quem patrocina, remunerados adequadamente sobre o capital. E qual é a imagem da empresa? Símbolo de excelência, confiança e inovação. Pensando na competitividade dos meus concorrentes, oferecer preços justos para seus produtos. A empresa estabelece o controle de qualidade com a aplicação de técnicas e atividades operacionais que objetivam satisfazer os requisitos da qualidade. A gestão da qualidade deve atingir os materiais e a mão de obra, pois a empresa construtora tem que ser competitiva no seu mercado. Para isso, é preciso produzir mais e melhor. O objetivo é racionalizar os processos de produção e aumentar a produtividade da mão de obra, além de reduzir ao mínimo as perdas e os desperdícios. Ou seja, para ter qualidade total, eu penso em treinamento da minha equipe, eu penso em qualificação dela, eu penso em melhorar a qualidade dos meus insumos, dos meus materiais, em melhorar os controles desses insumos, incluindo aqui análises técnicas laboratoriais de cada um desses produtos. Eu melhoro as minhas atividades operacionais, pensando em racionalizar tempo, em racionalizar processos, melhorando a minha produção, né, reduzindo o mínimo de perda e desperdício possível dentro da minha empresa. Porém, esse possível tem que ser o máximo possível de atendimento no resultado de qualidade, melhorando a nossa qualidade para entregar um produto melhor. Uma gestão de qualidade resulta em melhoria de produtividade. A mão de obra tem que ser treinada, como eu falei já, né, para realizar as tarefas com maior eficiência. Quanto mais treinada, quanto mais qualificada a minha equipe for, melhor ela realiza cada uma das suas funções, né, sendo que por vezes as perdas e desperdícios elas decorrem aí da falta de treinamento da equipe. Então se nós conseguirmos aí estabelecermos uma meta de qualificação do nosso pessoal, a gente pode realmente ter uma redução dessas perdas e desperdícios, né? Mas a maioria das empresas hoje ainda não pensam nisso. A gente encara muito, as empresas no geral encaram muito como custo. E isso não chama-se custo não, isso chama-se investimento. Na realidade, o que se vê na prática é uma retaliação da fase de planejamento. Um arquiteto, um engenheiro, desenvolve o projeto arquitetônico, o qual é entregue ao engenheiro de estruturas, que lança a estrutura a seu critério, né? Fez do seu jeito. Enquanto isso, o engenheiro de instalações, seja hidráulica, seja elétrica, ele idealiza aí, esse projeto, inclusive de telefonia também, com base no arquitetônico, e ignora o estrutural, ele não olha para o estrutural. Por vezes, em sala de aula, no curso de engenharia, dentro da disciplina tanto de gerenciamento e planejamento de obras, quanto da disciplina de sistemas estruturais, eu falo muito o seguinte, que olhe para o estrutural,
principalmente para saber por onde passam essas tubulações. E ainda pior se eu tiver aí tubulação de ar-condicionado envolvido, ou se eu tiver automação ilógica. Então eu tenho um somatório de necessidade de passagens que por vezes vão interferir na capacidade de suporte estrutural dessas estruturas. Então o sistema estrutural ele tem que ser previsto desde o início da sua concepção. Então é importantíssimo haver uma reunião aqui, um ponto de parada, aonde esses profissionais envolvidos com todos esses projetos que permeiam o resultado final da obra, para quê? Para que se entenda onde é a necessidade de cada uma das passagens. Porque nem sempre o hidráulico e o elétrico vão ter soluções que não sejam aquelas em furar uma estrutura de concreto armado, por exemplo, e pior se for concreto protendido. Então, em algumas soluções como steel frame, wood frame ou outros aí, talvez até a gente consiga, de modo aparente, trabalhar essa estrutura, mas nem sempre é possível. Quando se fala em concreto armado ou concreto protendido ou pré-moldado, nós temos aí algumas problemáticas a serem resolvidas. Então seria muito interessante uma reunião entre todos esses stakeholders aqui para que pudessem definir o melhor caminhamento de cada uma das passagens pelas estruturas. Então fazemos algumas perguntas aqui. Quem coordenou as interfaces do projeto? Quem é o responsável pelos erros cometidos nos desenhos? Quem verificou eventuais interferências entre os projetos? Por isso eu volto a falar, importantíssimo, aquele momentinho de parada lá, para fazer uma reuniãozinha e uma definição e uma compatibilização, equalização entre todos os projetos. O sistema de qualidade tem um elevado custo de implantação, que é recuperado ao longo de sua operacionalização. Então ninguém está dizendo que é barato. Você implantar um sistema de qualidade tem um custo alto. Vamos falar aqui também de implantação do universo LEED aqui, falando em sustentabilidade, tá? Em meio ambiente, que a gente vai ver num outro módulo aí. Mas nós temos um custo elevado inicialmente falando. Toda gestão, ela inicialmente falando, ela é cara. Porém, o custo-benefício ele é negativo no começo da implantação. Ele vai aumentando à medida que a empresa vai operacionando, ou seja, à medida que ao decorrer da nossa obra vai se diluindo esse custo do sistema de qualidade e da implantação do sistema de qualidade e melhorando o meu custo-benefício em relação a essa instalação. Porque vai gerando menos desperdício, vai gerando menos perda de tempo, menos perda de materiais e vai fazendo com que a qualidade esteja recuperando o dinheiro investido, né, durante a obra. A gerência de qualidade leva de 8 a 10 anos para ser implantada no seu total, isso segundo Crosby. Então, não é algo que se implanta da noite para o dia. O que a gente pode implantar a curto prazo são sistemas de gestão aí de organização. A gente poderia pensar em 5S, em 5W3H, a gente poderia pensar em Kanban, poderia pensar em algumas teorias fordistas e toyotistas e tentar implantar dentro de uma empresa para se criar um sistema organizacional e o início de uma ideia, de um entendimento de como pode funcionar a qualidade total. Dando-se esse início com um custo mais barato, aí sim, a equipe estando preparada, é muito mais fácil para se implantar um sistema de qualidade total. Porém, volto a falar, por experiência própria, realmente se leva aí no mínimo, não poderia não se falar em 8, mas a gente fala em 5 anos pelo menos, tá? Então, gente, com qualidade total, né, com o controle de qualidade, fazendo a gerência, a gestão correta da qualidade, e tem obra com qualidade. Mas para isso, olha, eu tenho que estar lá na obra, não existe outra forma. Qualidade. A não qualidade também tem seu custo. Perde-se consumidores, perde-se clientes. Esse acho que é o principal impacto para qualquer construtora, para qualquer engenheiro, para qualquer um que não tenha qualidade e necessita aí do mercado aí fora. Não tem qualidade, não atendeu no prazo, não dá feedback, não atende o cliente, não responde o cliente. Então, olha, veja bem, eu não estou falando de qualidade só na questão lá de estar bonitinho, não quebra, sustentável, etc. e tal. Não, eu estou falando da qualidade profissional mesmo até. Você não tem interação, né? Você não participa do meio, você não faz parte de uma rede social, por exemplo, e tudo isso você necessita para que você tenha aí uma qualidade profissional tua em qualquer ramo. Vamos falar aí no ramo da engenharia, da arquitetura, do design, qualquer um desses ramos tem a necessidade de você ter uma participação efetiva no meio em que você está.
Então, se você não tem isso, você perde consumidores, né? E a maior perda causada pelo desperdício, como já visto, é o custo pela falha interna. Então, muitas vezes não está no meio do nosso fornecedor ou do produto que chegou, mas sim na falha do gerenciamento, na falha do comprador ou na falha da tua mão de obra que não está qualificada. E isso afirma a revista Veja, que o desperdício nosso hoje em construção civil, ela gira em torno de 15%, mas por falha interna. No caso da não qualidade, surgem aqui o que a gente chama aí de ajuste técnico, para não chamar de gambiarra. Então, nós temos aqui este ajustezinho técnico, né, quando eu não tenho a correta gestão da qualidade. Falha aqui muitas vezes porque nós não estamos na obra, né? A qualidade abrange todas as fases de um projeto, ou seja, eu tenho que olhar para todas as fases de um projeto. Lembra do ciclo de vida? Iniciação, planejamento, execução e encerramento? A qualidade tem que estar inerente a cada uma daquelas fases. Então, ela não está separada, ela está ali, mas principalmente na fase de execução, que é onde eu estou falando de qualificação de mão de obra, em treinamento, em investimento, não custo, né, na qualidade, né, é onde eu tenho a maior perda. Então é aqui que eu deveria prestar muito mais atenção na minha qualidade. Lembra lá, eu tenho 60% do meu custo e do meu tempo investidos aqui, dentro do plano da parte da execução, dentro da fase da execução. Então pensemos que na fase de suprimentos, fase de compras, né, é a fase em que cuida de suprir a obra com todos os insumos necessários à execução, né? Ela atende aí a mão de obra, os materiais, os equipamentos, né, que estão aí incorporados no projeto, bem como os equipamentos de construção necessários à execução da obra. Existem especificações e normas que regem as condições mínimas que um material ou equipamento incorporado ao projeto deva satisfazer para suprir a qualidade considerada, suficiente para o padrão da obra a ser construída. Ou seja, olho aqui para a obra, vejo qual é o padrão de qualidade que eu tenho e eu tenho algumas exigências mínimas para atender essa demanda e poder atender consideravelmente a obra. Os equipamentos a serem empregados na construção são definidos a partir da tecnologia e do método, bem como do processo de execução previsto para a obra. Qual é o processo que a gente vai executar a obra? Qual é o sistema estrutural? É bloco estrutural, alvenaria portante, é pré-moldado, é steel, é wood, é container, eu vou trabalhar aqui com bloco por injeção de concreto, eu vou trabalhar com concreto injetado celular ou concreto leve, né? Ou vou trabalhar com concreto injetado padrão, normal, convencional mesmo, de FCKs aí de 4.7, de 16 MPa, o que é? Qual é essa obra? Eu tenho que entender esse sistema primeiro. Entendeu esse sistema, entendeu essa tecnologia, entendeu o método de construção, aí eu vou poder descrever qual é a qualidade estimada e esperada para esse tipo de obra. Para a mão de obra, entretanto, não existe uma especificação quanto aos requisitos que deverá preencher para satisfazer os diferentes padrões de qualidade estabelecidos na construção civil. Para a mão de obra, o que a gente tem que pensar é que nós temos que dar realmente treinamento. Não existe outra forma a não ser qualificação. Os principais fatores de influência na produtividade são treinamento da mão de obra, voltei a falar aqui, segurança do trabalho, absenteísmo e motivação. Além disso, o tempo efetivo de trabalho em uma jornada diária típica corresponde a cerca de 32% do tempo real. Para melhorar a produtividade, é preciso atuar sobre esses fatores: atrasos, saída mais cedo, absenteísmo, necessidades pessoais, instruções, esperas, deslocamentos, transportes. Ou seja, gente, nós sabemos bem como funciona a obra, nós sabemos que principalmente hoje com celular e WhatsApp, se você não tiver um controle sobre isso, o antigo fumar o cigarrinho, tomar o cafezinho, né, da nossa mão de obra, tudo isso é fator complicante, mas não está só neles não, viu? A gente percebe hoje diversos engenheiros mesmo, diversos técnicos, diversas pessoas envolvidas na obra que levam principalmente suas necessidades pessoais para dentro da obra e tomam tempo do trabalho. Volto a falar o que eu falei lá no comecinho do curso, lá na aula 1. Gente, não existe sucesso sem trabalho, não adianta acreditar nisso. Sucesso sem trabalho é só se você tiver má índole.
Se você não tem má índole, você é uma pessoa idônea e você é trabalhador, não tem outro jeito. Você não consegue ganhar de outra forma a não ser trabalhando. Então não rouba-se tempo do trabalho para a vida pessoal, assim como se envolve vida pessoal com trabalho, né? Porém, às vezes esse inverso é mais difícil. Por vezes nós levamos trabalho para casa assim na nossa profissão. É difícil evitar isso, mas os problemas de casa não podem entrar dentro da obra, ou não podem entrar dentro do escritório de engenharia, de arquitetura, de design, seja qual for. Nós temos que ter aí uma consciência de que esses profissionais que estão na construção civil, que estão nesse meio de execução de obras, ou de projeto de obras, coordenação ou gestão de obras, nós precisamos estar ligados na obra. Então não é um problema só da mão de obra, não. Por vezes a gente aí se absente aí da obra e acaba gerando diversos problemas. Vocês já pensaram ali que, olhando aquele número anterior de 32%, gente, que é como se fosse um jogo de futebol de 90 minutos, aonde não se joga um tempo cheio? Já pensaram nisso? Então você tem um tempo e mais algum tanto, um tempo e mais 18% do outro tempo aí jogado fora, sem jogo, só com bola para lateral e para escanteio. Que jogo seria esse? O controle de qualidade na fase de execução. A fase de execução é onde a gente materializa aí aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente planejou. Então aqui a gente vai olhar para o planejamento e vamos realmente executar o que foi planejado. E a gente aplica os recursos adquiridos lá na fase de suprimentos, na fase de compras. É necessário desenvolver e manter dinamicamente um plano de execução do projeto. Por vezes há necessidade de alterações, tá? Ou de adequações, né? Mas a gente precisa olhar para trás, como já falamos em aulas passadas aí também, olhar para trás e manter aí o custo, o prazo e o planejado lá atrás dentro daquele escopo previsto, de modo que seja cumprido o seu escopo dentro do prazo, do custo e dos padrões de qualidade estabelecidos. Para um bom sistema de controle de qualidade, é preciso desenvolver um plano de execução do projeto. Desenvolve um plano de execução, pega o teu escopo, pega a tua estrutura analítica de projeto e desenvolve um plano gerencial, para que você possa conseguir manter a qualidade na tua fase de execução. Os componentes desse plano são os procedimentos e práticas de projeto, sejam eles administrativos e operacionais. Outros fatores importantes do plano são: primeiro, caracterização da responsabilidade de cada atividade. Cada atividade vai ter um responsável, cada atividade tem uma responsabilidade dentro de uma fase, dentro de um projeto. A definição da metodologia de execução. Qual vai ser o método? Como que a gente vai executar? Os critérios de aceitação ou de rejeição de um trabalho. Criam-se documentos para dar o checklist, dar aceitação ou rejeição daquela execução. A elaboração das documentações que irão registrar os controles de qualidade. Enfim, deixo uma pergunta para vocês aqui. Para que trabalhar com qualidade total? Vale a pena? Né? Faz sentido? Para quê? O que nós buscamos? Né? Qual é o nosso interesse em trabalhar com qualidade total? Então, para que trabalhar com qualidade total? Respondam para si mesmos. Pensem, repensem. Olhem daqui para trás, desde a primeira aula que falou aí sobre gerenciamento, o início de gerenciamento, as suas definições, passando por todos os processos gerenciais, verificando em históricos aí as mudanças das empresas, principalmente dentro do nosso ramo, e pensem, para que trabalhar com qualidade total? Vale a pena? Novamente, gente, agradeço. Essa foi a última aula do módulo básico. Deixo aqui de novo os meus contatos. Refaço os convites para que visitem as páginas aí, né? Deixe um likezinho aí, deixe um joinha para mim aí no YouTube, tá? Se puder aí, compartilhem, vão na minha página ali também, curtam, compartilhem ela também, ajudem nós a mantermos aí esse projeto de pé, tá bom? Esses daqui ainda são os meus contatos da página, são os meus produtos da página. Quem está fazendo o curso de gestão de riscos aí, os acadêmicos aí de engenharia civil também, de gerenciamento e planejamento de obras, podem olhar para os cursos aí. Quem tem dificuldade com oratória, uma certa timidez ou tem algum problema, digamos, para se comunicar, né, faz o curso online aí, é bem interessante, com videoaula, mais visual, o curso de Project, que vem a auxiliá-los aí no gerenciamento,
curso que vocês estão fazendo, e ele é totalmente complementar, é isso que nós estamos fazendo aqui, e não deixa de ser também o de Excel básico para engenharia. Então aqui a gente vai tratar aí de alguns formatos aí de formulazinhas de Excel e tudo mais, né, no módulo básico, intermediário e no avançado, tá? Os meus livros que estão mudando de formato, estão mudando aí tanto a temática do assunto deles interno, não muda o tema em si, não muda o conceito, mas estão mudando estão sendo feitas algumas alterações, melhorando o produto em si, e vai ter uma alteração de capa também, que nas próximas aulas vocês vão poder observar aí. Eu irei participar do Salão do Livro do Presidente Prudente, tá? Isso vai ocorrer no dia 15 de outubro, convido a todos a participarem, e quem quiser comprar o livro aí, aconselho a comprar pelo Clube de Autores. Dentro da minha página tem um link para o clube também. É a melhor entrega, é a mais rápida, a mais garantida e o transporte mais barato de entrega. Então aconselho vocês a comprarem aí. São 3 livros que eu escrevi, me dediquei bastante. O Engenheiro Comercial vindo sendo escrito desde o ano 2000, na verdade, acabei lançando no início de 2000, final de 2014 para 2015. O Gestão de Riscos também foi lançado em 2015 e escrito no ano 2014 para 2015. E o de Drywall, ele vai mudar de nome, tá? Ele vai ficar como Sistemas de Gesso Acartonado mesmo, Sistema Drywall, né, com a instalação do PEX como sistema hidráulico, e também foi escrito lá no ano 2000 também. Então, e veio sendo aí renovado até o final de 2015, que foi quando a gente lançou ele, estamos aí na segunda edição, tá bom? Agradeço a todos, né? Mais uma vez, ficam aí todas as dicas. Solicito mais uma vez, dá um like aí, tá? Entrem na minha página, vão lá, curtam, compartilhem, me ajudem, auxiliem aí, que a gente continua com esse trabalho aí que estamos tentando fazer o melhor para vocês, tá bom? Eu estou, né, tentando fazer o melhor para vocês, tá bom? Obrigado, até mais, tchau, tchau.